mandaram um vídeo sobre as coisas bizarras da China de um outro canal, então esse vídeo eu vou reagir para ver se é verdade ou não. Vamos lá? 大家好，我是思思。Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 12 anos. Tenho um canal que só fala sobre língua chinesa, chama Clube de Chinês. Vai lá assinar, ok? Vamos ver esse vídeo do canal Fala Sério. Será que ele falou sério mesmo? Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem atualmente a população mais numerosa do mundo inteiro, além de uma das culturas mais vastas e efervescentes. Mas não é porque tem muita gente na China seguindo alguns hábitos, regras ou rotinas que as demais pessoas consideram essas coisas normais. Cochilo nacional. Por ser a segunda nação mais rica do mundo, não é surpresa que a China esteja sempre em um ritmo acelerado. Mas como é que eles conseguem se manter sempre tão produtivos e eficientes? Você quer mesmo saber o segredo? Na verdade, é bem simples. Dormir. Estudos mostram que uma boa noite de sono pode aprimorar a concentração e o aprendizado, além de reduzir os níveis de estresse. Nem me fala. De fato, um cochilo revitalizador no começo da tarde tem o poder de melhorar o humor, assim como a performance e o estado de alerta. E acredite em mim, os chineses estão sempre muito cientes disso. Tanto que o cochilo, ou mais especificamente, o cochilo depois do almoço, é algo profundamente enraizado na cultura chinesa. Eles têm até um ditado popular que pode ser traduzido para algo como... tem uma frase em chinês aqui que eu preciso ensinar. Falando cochilo nacional, né? Eu acho que ele que deu esse nome. Em chinês é simplesmente dormindo depois do almoço, que é o shui. O shui. E essa frase que tá aparecendo aqui é 中午不睡，下午崩溃. Se você não dorme depois do almoço, você vai, se estragar à tarde. Esse é um puro fato e eu acho que é um costume muito bom. Eu mesmo não tenho tanto esse costume, mesmo que, né, lá na colégio, na faculdade, todo mundo dorme um pouco depois do almoço. Desde sempre eu não consegui dormir muito bem, então não dormi, mas realmente é um costume muito comum. E não só na China, eu lembro, eu tenho uma colega coreana, ela também dorme depois do almoço. Ela falou que ela sempre dorme, 20 minutos. Não é aquela dormir, você dormir 3 horas, aí você não trabalha à tarde, né? Você dorme, máximo 1 hora. Meia hora a 1 hora já é suficiente. Já dá uma recarregada pra a tarde fica um pouco melhor, né? À tarde, geralmente, a gente fica com bastante sono. Pode ser traduzido para algo como, se não dorme ao meio-dia, você quebra antes do fim do dia. E é por isso que os chineses são encorajados a dormir durante o horário de trabalho, para se manterem mais produtivos. E eu estou falando sério. Fábricas e escritórios por todo o país chegam até a impor o cochilo depois do almoço. Mas por quê? Bom, isso está vinculado à cultura 996, que começou a emergir no país nos anos 2000. Trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Essa carga horária extenuante fomentou uma explosão econômica em toda a nação. Mas mesmo que eles tenham uma pausa de 2 horas para o almoço, onde eles podem tirar um belo de um cochilo, essa ainda é uma longa semana de trabalho. Agora, além das siestas depois do almoço serem normais, também não é incomum ver pessoas tirando sonecas em lugares públicos, desde o transporte público até as lojas de departamento. Esse cara aqui foi tão longe com seu cochilo que ele até colocou uma rede no metrô. Esse é brincadeira, né? Quem colocar o rede no metrô? Não vai deixar. Eu acho que deve ser um vídeo do TikTok que alguém colocou só pra filmar. Não é possível. Eu recebo tantos vídeos do TikTok, não é comum as coisas que as pessoas fazem. O pessoal faz só pra gravar o vídeo. Eu já fui empresa chinesa aqui no Brasil, uma empresa chinesa, né, em São Paulo, e chegando lá tem cobertorzinhos. É pra pessoa poder dormir, porque às vezes a pessoa sai pra comer e volta pra empresa, né? Não vai voltar pra casa pra dormir. Então vai ser empresa e pra ficar mais gostosinho tem um cobertorzinho. De qualquer modo, mesmo que seja comprovado que cochilar melhora a produtividade, eu ainda não consegui convencer o meu chefe a concordar com essa ideia. Na semana passada, ele quase me demitiu, depois que me pegou dormindo no serviço de novo. Eu concordo com você, o do falar sério. Eu também apoio aumentar 1 hora depois do almoço. Fica 2 horas, né, desse intervalo. Eu acho que vai realmente aumentar essa produtividade à tarde. Aí você vai ter que trabalhar 1 hora a mais depois, pra compensar essa 1 hora no meio do dia. Então depende da pessoa. O que você acha, gente? Você gostaria de ter o Shui na sua empresa? Deixa comentário comigo. O Rio Vermelho. Considerando que a bandeira nacional é quase que inteiramente vermelha,
Não é de se surpreender que essa cor tem um significado essencial para a China. De fato, ela simboliza a boa sorte, a alegria e a proteção contra o mal. Mas quando o rio fica vermelho, esse com certeza não é um sinal de boa sorte. Com mais de 6,3 quilômetros de extensão, o Yangtze é o rio mais longo da China e o terceiro maior no mundo inteiro. No entanto, em 2012, uma parte do rio adquiriu um tom peculiar de vermelho. Mas por quê? Bom, acontece que ninguém conseguiu descobrir o motivo, mas a suspeita é que isso seja resultado do despejo ilegal de rejeitos. Olha só isso, a maior concentração de água vermelha estava localizada em Chongqing, um dos maiores centros Que cidade é esse? Vamos ver. Centros industriais de toda a China. Parece que algum tipo de rejeito das manufaturas acabou sendo jogado na água, causando a mudança para esse horrível tom de vermelho. Agora, o descarte de resíduos se tornou uma indústria lucrativa na China, tanto que no mercado de gerenciamento de dejetos é esperado um crescimento de impressionantes 7%, no cálculo estimado entre 2019 e 2024. As empresas podem tentar aumentar os lucros ainda mais, contratando intermediários para lidar com esses dejetos. No entanto, esses dejetos muitas vezes podem ser passados para um segundo intermediário, e assim por diante, até ele finalmente acabar sendo despejado de maneira ilegal em locais como o rio. De fato, existem relatórios que indicam que apenas em 2016, quase 10 mil toneladas de dejetos apenas na cidade de Haining foram despejados dentro do rio Yangtze. Mas talvez o caso mais bizarro ainda seja o que aconteceu em 2013, quando cerca de 16 mil carcaças de porcos foram encontradas boiando no rio. De repente parece que a cor da água do rio é um dos menores problemas da China. Gente, esse rio vermelho, né, foi 2012 na cidade de Chongqing. Chongqing, ele fica mais ou menos no centro, né, mais para o oeste da China. E sim, passa rio Yangtze. Inclusive, essa cidade você consegue pegar um cruzeiro e passar 3 gargantas. É um passeio super comum lá na China, né? Passeio de cruzeiro no rio Yangtze mesmo. Rio Yangtze em chinês é Changjiang, Changjiang, Changjiang. E eu acho que associar o Rio Vermelho com lixo é uma coisa que não tem muito a ver. Porque nenhuma prova falou que é por causa dos lixos, né? Então, na China falou que por causa desse vermelho é como teve bastante água, né? Porque como isso foi setembro, então é logo depois do época de chuva, que é verão na China, né? Verão na China é setembro e agosto. Então, por causa de muita chuva, muita água de parte de cima, porque o rio de cima para baixo, desceu muito areias com cor. Então, por isso deixou esse rio ficar vermelho. Então, não é água poluído. É uma água por causa da areia do rio. Ele pareceu um outro cor. E esse de porco, na verdade, foi 2013. Foi na cidade mais ou menos perto do Yichang. Perto de outra cidade grande, mas já é uma outra cidade. E realmente a pessoa meio que joga um porco que já morreu dentro do rio. É meio que um lixo. Tem bastante notícia sobre isso e não é legal. Olha os modos. Se você for como eu, então já teve que aguentar mais de uma vez a sua mãe mandando você não mastigar de boca aberta e a não fazer barulho enquanto come, não arrotar alto e não fazer bagunça na mesa. No entanto, lá na China você seria celebrado pelos seus hábitos alimentares desleixados. Lá, fazer barulhos e estalar os lábios enquanto come seu macarrão não é apenas aceito, como também é considerado um elogio ao chefe, em uma expressão de que você realmente está gostando da comida. Lá, comer macarrão faz barulho. Não sei se é bem elogiando os cozinheiros que fez esse macarrão. É mais porque quando a gente come macarrão, né? Lá macarrão muitas vezes tem sopa. E aí esse sopa, ele é um pouco quente, né? Então os chineses têm um hábito de faz assim... Tipo um macarrão grande, em vez de igual o italiano, fica assim enrolando assim, ia colocar na boca. Aí os chineses fazem assim... Então, naturalmente, vai fazer barulho. Se você comer com quaizi, né? Quaizi é hashi, enrolando ele e comer e com sopa, não tá muito certo. O jeito melhor é assobrar mesmo. Assobrar não. É se chupar mesmo. Então, vai fazer barulho mesmo. Esse macarrão devia realmente estar muito bom. E se você ficar muito cheio e sentir que tem que soltar um arroto, é só deixar ele sair.
porque isso também é considerado um sinal de que você realmente apreciou sua refeição. No entanto, existe uma regra de etiqueta à mesa, que nem eu consigo engolir, mas que é considerado uma atitude de cavalheiros por alguns clientes de restaurantes chineses, que é o hábito de cuspir, já que muitos dos pratos típicos têm pequenos ossos, sementes e peles, em vez de ficar separando cada pedacinho. É culturalmente aceito que você apenas cuspa essas coisas no chão. Tradicionalmente, cuspir é considerado como um ato de limpeza na China, e, portanto, não é incomum ver as pessoas fazendo isso. Mesmo assim, isso já não é mais tão aceito quanto era antigamente, e cidades como Guangzhou até baniram o ato de cuspir em público em 2020. Bom, desde que não seja na minha comida, então tudo bem. Realmente ele falou duas coisas, né? Cuspir uma coisa de catarro no chão e outra é cuspir os espinhas. Cuspir espinha, por exemplo, comer peixe, é super comum. Você vai ver outros lugares comendo no restaurante, porque realmente na China você não vai achar muito fácil coisa que já tirou osso, tirou espinha, né? Frango, por exemplo, vai ter ossinho, o peixe vai ter espinha, então vai ter essas coisas. Então você precisa cuspir. E aí o cuspir catarro na rua é considerado tipo um mau hábito na China também. Tem muitos lugares públicos proíbem, mas isso veio de uma cultura muito de campo. Lá no campo, 50 anos atrás, na China, a maioria dos lugares era zona rural. Quando você tem catarro, em vez de você engolir para dentro, você comer tudo da terra, você cuspe, e isso é melhor para a saúde. Tirar é mais importante do que engolir. E não tinha esse hábito de tipo, colocar no papel higiênico. Mas hoje em dia é muito menos. Se você vê pessoa cuspir catarro na China, geralmente são geração bem mais velhos. Carga pesada. Em 2018, o comércio de bens na China foi avaliado em astronômicos 4,6 trilhões de dólares. Isso representa 12,4% de todo o comércio do mundo. No entanto, com a demanda às vezes excedendo a oferta, os veículos de transporte em todo o país acabam sofrendo de maneira crônica com a sobrecarga de peso. De fato, segundo autoridades, mais de 80% dos veículos na China trafegam sobrecarregados. E se você acha que eu estou exagerando, então dá só uma olhada nessa próxima história. Em 2019, 2 caminhões de frete cruzavam a passarela, na província de Jiangsu. O primeiro caminhão carregava 7 bobinas de molas de aço, enquanto o segundo estava levando 6 pilhas. E o peso combinado dos 2 caminhões já tinha passado das 100 toneladas. O primeiro caminhão até conseguiu passar em segurança pela passarela. No entanto, quando o segundo começou a se aproximar, toda a estrutura ruiu e colapsou, esmagando os carros que estavam embaixo. Por sorte, o motorista do caminhão sofreu apenas alguns machucados leves, mas o mesmo não pôde ser dito dos 3 motoristas dos carros, que infelizmente perderam suas vidas. E essa também não foi a primeira vez que isso aconteceu. Realmente é um fato. Os caminhões sempre ultrapassam, isso sai notícia, é uma coisa muito triste. O show da morte. Você nunca ficou se perguntando sobre o que pode acontecer depois que você morre? Bom, não se pergunte mais, porque tem um lugar na China que pode lhe proporcionar uma experiência de morte completa. Menos a parte da morte, é claro. Localizada em um parque temático em Shenzhenand, a rua principal de Xangai, o Samadhi, a experiência 4D da morte, é uma espécie de escape room que convida os participantes a completarem uma série de desafios para evitar a morte. Aqueles que acabam morrendo são colocados numa esteira falsa de crematório, que usa jatos de ar quente até calientes 40 graus Celsius e projeções luminosas para criar o que eles chamam de uma autêntica experiência de cremação. De fato, os criadores da atração, Jing Hui e Huang Weiping, se dedicaram tanto para criar uma experiência realista que eles mesmos foram até colocados em uma fornalha de crematório real com as chamas apagadas. Uma vez que os participantes tenham passado pela escaldante aventura dentro da fornalha, eles são transportados para uma câmara que imita um útero, onde eles podem renascer em uma espécie de cerimônia de reencarnação, alinhada com a maioria das crenças religiosas tradicionais chinesas. Pode parecer que uma experiência de simulação de morte não seja uma atração tão popular, mas cerca de 50% da população da China faz a opção de ser cremada depois de sua morte. E já que a morte tem um papel positivo dentro das crenças chinesas, representando uma passagem para o renascimento, muitas pessoas têm curiosidade sobre o assunto. Tanto é que apenas essa atração arrecadou mais de 67 mil dólares em sua campanha de Kickstarter, superando em muitas expectativas dos criadores. Nossa, eu não sabia. A China é muito grande. Quase não existe uma coisa que você não consegue achar na China, só tem coisa que você não consegue imaginar, né? Por exemplo, isso. E realmente ele falou certo, na China tem, na cidade mesmo, você precisa, né? Quando uma pessoa ser morte, você precisa ser queimado. Por exemplo, meu avô
avó, infelizmente, morreu em fevereiro. Quando minha avó morreu mais de 10 anos atrás, já tinha comprado 2 túmulos, um para ela, um para ele, e aí foi levado para crematório e foi levado para esse. É só enterrar uma caixa de cinza desse túmulo mesmo. Oficial Ganso. Os policiais sempre têm que estar preparados para qualquer situação que possa aparecer. E é por isso que as forças policiais da China resolveram usar uma arma secreta. Ou devo dizer, uma ave secreta. Piadas à parte, a força policial de Xinjiang tem recrutado diversos gansos para se juntarem à corporação. Mas por quê? Bom, os gansos são animais muito vigilantes, graças ao seu instinto natural territorialista, quase como se fosse um cão de guarda, mas com penas. Então, em outubro de 2021, um exército de gansos foi despachado para uma distância de mais de 480 quilômetros, através da China, para a prefeitura de Chongzuo, para impedir que o coronavírus entrasse no país por meio da imigração ilegal. Apesar de parecer improvável, essa linha de abordagem maravilhosamente estranha funcionou muito bem. Quando em dezembro de 2021, um ganso soou um alarme, o que levou o resto do bando a fazer o mesmo, alertando a polícia, que prendeu 2 pessoas que estavam tentando cruzar a fronteira de maneira ilícita. Cadê o gansinho bonzinho? Esse aí é que não é. Esse eu não sabia. Mas o ganso, falando ganso, tem uma poesia tipo ultra famosa na China, chama porque é ganso, né? Então o título é ganso, ganso, ganso. Respeite os idosos. Visitar os seus pais pode até não ser a coisa mais empolgante do mundo. Você sabe, ter que ficar escutando fofocas sobre os vizinhos e as promoções da semana no supermercado. Mas, gostando ou não, na China isso é lei. É isso mesmo, de acordo com a Lei de Proteção dos Direitos de Bem-Estar das Pessoas Idosas, que foi implementada em 2013, se os seus pais têm mais de 60 anos, você é legalmente obrigado a visitá-los com frequência. Mas isso não é tudo. No capítulo 2º, artigo 11, determina-se que os filhos e filhas de idosos devem prover sustento, cuidados, conforto e atendimento às suas necessidades especiais. No entanto, como não existe uma fiscalização regular e os termos e condições são muito vagos, muitas pessoas fazem críticas à lei. Por exemplo, o que realmente são essas necessidades especiais? Fazer comida amassadinha? Passear com o cachorro? Servir de banquinho para os pés? Seja o que for, se os filhos não atenderem às exigências de seus pais, eles podem pedir intervenção e até levar o caso para o tribunal. Sabe como é, né? Se uma lei que obriga seus filhos a te visitarem não resolver o problema, então eu não sei se existe solução. Eu, por exemplo, amo tanto a minha mãe, que mesmo já tendo mais do que 30 anos, eu ainda moro com ela. Mesmo que de vez em quando ela fique brava comigo, por eu ser um peso morto e não querer um trabalho de verdade. Eu sou youtuber, mãe. Sim, essa lei, na verdade, veio de uma cultura muito tradicional chinesa, que inclusive tem uma palavra para isso, chama xiaoshun, que é xiaoshun. Xiaoshun quer dizer, tipo, os filhos cuidam bem dos pais. Não é de obedecer, né? Mas respeita os pais. Um caso já aconteceu, tipo, por exemplo, os pais não têm condição para se cuidar, então os filhos precisam ajudar, é obrigação ajudar os pais. Se não ajudar os pais, pode, sim, levar os filhos para tribunal mesmo, que não pode fazer isso. E essa lei veio de uma regra social, mas realmente não tem exatamente o que é isso, né? Eu acho que é de bom senso, né? Todos os filhos a gente precisa cuidar dos nossos pais se eles precisam, certo? Não olhe para baixo. Com a terceira presença militar mais forte do mundo, não é de se surpreender que a China seja super estrita com suas tropas. Dito isso, existe um pequeno detalhe que os leva para outro nível. Veja, por exemplo, a posição de sentido. A maioria dos militares ao redor do mundo conhece bem essa posição, que consiste na tropa parar com o queixo elevado, peito para fora, ombros para trás e barriga para dentro. No entanto, na China eles são mais restritos com essa posição. Por isso, eles inventaram um método bem maluco na hora de treinar as tropas. Em diversas ocasiões, os soldados são vistos usando alfinetes presos em seus colarinhos. Então, se um soldado mexer a cabeça, ou mesmo relaxar o pescoço só um pouquinho, ele é espetado na hora. Mas pensando bem, talvez isso não seja uma ideia tão ruim assim. Com certeza, isso iria me ajudar com a minha postura de Quasimodo. Também não é todos os exércitos, né? Tipo, tá, eu vou ser o soldado na China e eu tenho que fazer isso todos os dias, assim, não. O que mais você vai ver é em Pequim,
perto do Parque de Paz, sabe? Que é o centro onde vai vários turistas, onde vai, tipo, todo mundo vai pra Pequim, vai visitar esse lugar, né? Lá, os soldados é bem assim, parece uma estátua. Você não importa, você não pode brincar com eles, então, e também isso é proibido. Eu vou dar uma olhada, oi. Não faz isso, não pode fazer isso. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Com pimenta até o pescoço. Todo mundo sabe que algumas pimentas podem ser muito picantes, tipo, muito picantes mesmo. E para algumas pessoas, não existe nada melhor do que comer um monte de pimentas, o mais rápido possível. É isso mesmo, todos os anos, na província chinesa de Hunan, eles fazem uma competição de comer pimentas. No entanto, Hunan mesmo é minha província é Hunan. Diferente de todas as outras competições envolvendo comida, os competidores ficam submersos em piscinas de pimentas. Eu me pergunto se é só a boca que fica queimando depois da competição. Mas esse tipo de competição não acontece apenas em Hunan. Por toda a China são realizadas competições apimentadas como essa, onde as pessoas se afundam em banheiras cheias de pimentas, com o intuito de devorar todo o conteúdo. Em outros lugares, como em Hangzhou, hotéis convidam seus clientes a entrar em banheiras em sopa quente, enquanto tomam tigelas de sopa quente, que são cheias de pimenta até o topo. Uau, parece que não importa onde você vá na China. Gente, eu acho que a China é muito grande, tem muita gente e tem todos os tipos de programa. Então essas coisas, com certeza, é coisa bizarra. Coisa bizarra acontece na China, acontece em todos os lugares do mundo, porque onde tem gente, faz o programa, só tem que ter, né, ideias bizarras para poder chamar atenção. Isso não é nada tradicional. Eu nunca vi uma programa assim. Comer 50 pimenta, você sabe, isso é muito picante. Ai, meu Deus. Bom, gente, eu não consigo reagir o vídeo inteiro porque o vídeo é muito grande e a China é muito grande, né? Como eu falei, vai ter coisas bizarras se você pesquisar, sei lá, coisas bizarras na China. Você vai achar um monte de coisa. E com certeza onde você mora também tem muitas coisas bizarras se você pesquisar no internet. Assiste esse vídeo lá. Você quer que eu comentar mais alguma coisa? Deixa comentário comigo que a gente pode fazer o segundo parte desse reação. E se você assistiu o vídeo até aqui, vamos revisar as palavras de hoje. 午睡中午不睡下午崩溃长江筷子鹅孝顺湖南再见até o próximo vídeo